Nós estamos aqui na primeira DP, Delegacia de Polícia Civil de Criciúma. Converso agora com o delegado Emílio para atualizar informações a respeito de um acidente que aconteceu na semana passada, bairro Dem Bosque, envolvendo um veículo Amarok e uma motoneta. Infelizmente, o condutor da motoneta, de 30 anos, Anderson Burato, acabou falecendo no local. Na semana passada, o nosso colega Beto Silva esteve lá no local, contando como que aconteceu esse acidente. Inclusive, esse caso acabou causando muita comoção nas redes sociais, o motorista jovem. O motorista da Amarok do veículo não parou para prestar socorro. Na última sexta-feira, então, ele foi interrogado aqui na primeira DP pelo delegado Emílio. E agora a gente vai ter essas informações. Delegado, primeiro agradeço por conversar conosco, né? Como que foi esse interrogatório do motorista que não parou para prestar socorro? O que você tem de informações até agora? Bem, esse interrogatório do motorista que causou o acidente lá, que acabou vitimando esse rapaz que você já identificou, ele prestou o interrogatório aqui perante a delegacia, aqui perante a autoridade policial, e explicou as razões do acidente e também o porquê que ele não parou, né? Ele disse que não teria visto no que bateu, falou que usou o termo objeto, bateu num objeto que ele não viu o que era, e que após o acidente ele ainda tentou procurar o que seria aquilo que ele bateu, e como não encontrou, retornou para a residência dele, onde teria feito um contato com um irmão, e aí, juntamente com esse irmão, num outro veículo, no veículo do irmão, teriam retornado ao local dos fatos, onde eles constataram o que tinha ocorrido, e inclusive eu até perguntei na ocasião por que ele não aproveitou e se apresentou para as autoridades que estavam no local. Aí disse que teria se apavorado na situação e tal, e aí voltou para a residência dele, optando por se apresentar por meio de um advogado no dia seguinte. Então, de acordo com o depoimento, ele não teria identificado naquele momento que seria um atropelamento de uma pessoa ali no local. Muito embora a gente saiba, né, com um ciclista, uma pessoa sobre uma motoneta, tem uma certa visibilidade, né, porque a gente vê até objetos menores quando está dirigindo, e chamou atenção pelo fato dele de dizer que não tinha observado o que era, até em razão disso, perguntei se o veículo dele estava com as luzes apagadas, alguma coisa, porque é meio difícil de não se ver o que se está batendo, ainda que fosse um objeto até menor, né, como usar os termos que foi utilizado por ele. Certo, e até como o Beto Silva, nosso colega, esteve no local, foi numa geral que dá acesso ao Morro da Fumaça, então é um local em que a população já pede por lombadas, é um asfalto, então acaba facilitando muito, né? A gente não sabe se é nesse caso, mas os veículos passarem por lá em alta velocidade também. Em relação a isso, a perícia já está investigando sobre a velocidade também, o que teria acontecido exatamente no acidente? Primeiro em relação ao que você falou, de fato, me parece que é uma rodovia nova lá, uma rua nova, que foi recém-asfaltada e está faltando alguma lombada, pelo que me explicaram também. E onde o pessoal passa com velocidade, às vezes, acima do permitido. Com relação à perícia, nós solicitamos ao perito que, por meio das análises que eles fizeram no local do acidente, que, se fosse possível, a verificação estimada da velocidade em que o veículo vinha, considerando o ponto de impacto e o local onde foi encontrado o corpo da vítima, né, que foi, segundo consta, cerca de 50 metros além da onde houve o impacto. Também foi realizada a perícia no veículo do autor, e também foi solicitada essa informação, veja se é possível verificar, em função do estado do veículo, também a questão da velocidade. Nós vamos ver também a velocidade permitida na rodovia, né, para ver se esse acidente foi por conta de alguma imprudência do motorista, né, que estava dirigindo a caminhonete. Até o momento tem indícios ou informações se ele estaria embriagado no momento ou não? Não existem informações e nem tampouco indícios, porque como ele não parou
no local dos fatos, ele não pôde ser submetido aos exames e aí, infelizmente, não dá para se constatar isso. Mas a informação que ele me passou é que ele teria vindo do serviço, foi em casa, depois saiu e buscou um lanche para a esposa e depois estava saindo novamente, onde ocorreu o acidente, para ir para Içara levar uma encomenda para um motorista da empresa que ele trabalhava. Certo. E falando, né, sobre essas informações que o delegado Emílio colheu, esse interrogatório foi na última sexta-feira, ele se apresentou aqui, ele que procurou a Polícia Civil, foi por meio de advogado, como que se deu esse contato? No dia dos fatos, né, quando já chegou o conhecimento da gente o caso, foi na quinta-feira, quarta-feira à noite aconteceu o acidente. E começamos a trabalhar no caso na quinta-feira, o pessoal estava na rua já, e já tinha descoberto que o autor seria ele mesmo. E, coincidentemente, no mesmo momento em que o pessoal estava na rua identificando o autor, chegou aqui na delegacia o advogado dele, né, do motorista da caminhonete, se apresentando, né, e solicitando que o cliente dele fosse ouvido no dia seguinte, que a gente fez na sexta-feira. Certo. As investigações seguem da Polícia Civil. Qual a situação do motorista da Amarok nesse momento? Ele não está preso, está detido? Qual a situação dele agora? Não, ele não está preso, não está detido, ele responde em liberdade, né? Nós vamos apurar todas as circunstâncias para ver se ele, de fato, foi o responsável por esse acidente. E, se for, ele vai ser indiciado pelo crime de homicídio culposo, né, na direção de veículo, e também, se ficar comprovada a deliberada vontade dele de ter abandonado o local sem tentar prestar qualquer tipo de auxílio à vítima, ele vai responder pela omissão de socorro também. Isso acaba agravando ainda mais a pena, né, delegado? Por exemplo, não parar para prestar socorro em caso de acidente, ainda mais nesse caso que acabou sendo fatal. Exatamente, agrava um pouco mais a pena porque é um outro crime autônomo também que vai ser computado. E só para a gente finalizar, aqui também a família do rapaz, né, de 30 anos, que infelizmente veio a óbito, estava indo trabalhar, então essas informações todas já foram repassadas, o pessoal até nas redes sociais também, muita comoção pelo fato de ele ter um filho pequeno, então uma situação triste, né, delegado? A família também agora passando por esse luto de algo tão inesperável de um rapaz tão jovem. Exatamente, assim, eu tive conversando com os pais da vítima, com a esposa dele, e realmente é uma situação bastante triste, né? Porque é uma perda assim que é abrupta, né? Que ninguém espera. E o rapaz, ele teria comprado essa motoneta 5 horas antes do ocorrido, para economizar dinheiro com combustível para ir trabalhar. Então ele estava indo trabalhar com a motoneta, quando aconteceu o acidente, isso 5 horas após ele ter adquirido a moto. Infelizmente, né? Um caso triste, uma fatalidade que aconteceu na semana passada. Agradeço ao delegado Emílio por conversar conosco mais uma vez. Claro que, em relação a esse caso, a gente vai atualizando você que nos acompanha aqui no Linha Verdade. Na semana passada, quinta-feira, sempre quando acontece algo desse gênero, né? Por exemplo, acidente com ciclistas, nesse caso a motoneta, que é uma espécie de bicicleta motorizada, né? Para você entender melhor, sempre se levanta a questão de ciclovias, ciclofaixas aqui na cidade, não somente na região central, mas também nos bairros, na nossa região, cidades vizinhas também. Na quinta-feira à noite teve um protesto, uma manifestação dos ciclistas, justamente pedindo mais segurança, e a gente vai conversar com eles agora para saber, né, dessa movimentação também dessas pessoas que costumam andar de bicicleta, motonetas e afins aqui na nossa região. Eles estão organizando, pedindo por mais segurança, e a gente vai ouvir um pouquinho deles agora. Bom, e agora eu converso com os ciclistas Thiago e Leandro. Eles vão conversar conosco a respeito desse fato que aconteceu na última semana, mas também para falar do sentimento desse grupo, porque a movimentação é grande aqui na cidade, também nas cidades vizinhas. Esse é um grupo, é um público que precisa de atenção, né, para que outras fatalidades não venham a acontecer. Começo aqui conversando com o Thiago. Tudo bem, Thiago? Então, falando sobre esse fato que aconteceu na última semana, né, sempre quando acontece, infelizmente, aqui na nossa região, acende novamente esses questionamentos e o pedido também de mais segurança por parte dos ciclistas, né, mais respeito também. Qual é o sentimento do grupo
Vocês que estão no meio, conversam com outros ciclistas também, o sentimento do grupo nesse momento? Um sentimento de tristeza, né? De medo também, né? Quando está sempre na rua pedalando. E aquele sentimento que a gente pede, que é mais segurança, que é mais tipo, ciclovia, mais atenção dos motoristas também, né? Um pouco de cuidado dos ciclistas também que estão na rua, né? Mas fica esse medo de tristeza e de medo, né? Quem está na rua, como está pedalando sempre aí, fica esse medo, esse receio de estar na rua, assim. Você pedala há quanto tempo já? Eu pedalo não faz muito tempo, faz uns 2 anos por aí, 2 anos. Sempre gostei de bike, mas pedalar mais de verdade mesmo assim faz em torno de 2 anos. Normalmente você pedala mais por lazer, então? Mais por lazer. Geralmente por lazer, né? Geralmente à noite, final de semana, mas basicamente por lazer, né? Por hobby mesmo. Certo, vou conversar aqui com o Leandro também. Só vou pedir para vocês inverterem aqui a posição. Leandro também é ciclista. Agora eles não estão a caráter, né, com a bike, porque eles estão em horário de trabalho. Até a gente agradece por ter disponibilizado esse tempo. Mas estão sempre no meio, né, dos ciclistas, enfim, das pessoas que utilizam a bicicleta, seja para lazer, muitos deles também utilizam para o trabalho. Você já pedala há quanto tempo, Leandro? Eu faz 2 anos que eu comecei a pedalar. 2 anos também. E desses últimos 2 anos a gente já presenciou, né, aqui na cidade, na região, diversos acidentes, alguns infelizmente fatais e outros não, mas que sempre deixa aquele medo, aquele receio, né, por parte de quem anda de bicicleta, seja a lazer ou a trabalho. Ah, não, com certeza. A cidade ela tem um fluxo gigantesco de veículos, né, e o pessoal do ciclismo também aumentou. Até devido à pandemia, muitos deixaram de fazer atividades indoor e começaram a ir para a rua para pedalar, né? Então isso fez com que aumentasse realmente o fluxo de ciclistas na cidade. Aí ciclistas e os carros praticamente têm que compartilhar o mesmo espaço, né, dentro da cidade, né? Então aí fica com o trânsito mais carregado. Então tem que ter prudência, tanto dos ciclistas como dos veículos, para que não ocorram acidentes, né? E, infelizmente, eles podem ocorrer e, na ocorrência, o mínimo que tem que fazer é prestar todo o cuidado ao ciclista, né? Porque, em si, como o pessoal fala, já viram até uma frase de efeito, que em cima de uma bike vai uma vida. Com certeza. E na última quinta-feira teve esse protesto, você participou dessa homenagem, né? Um protesto também que teve? Sim, participamos, nós saímos do Parque das Nações e fomos até o Paço Municipal. Nós estávamos em torno de 40 ciclistas, né? Nós fomos lá prestar homenagem a esse ciclista trabalhador, né? Que no momento do acidente ele estava indo trabalhar e foi uma fatalidade, né? Infelizmente não teve nem como socorrer ele. Ele já veio a óbito no momento do acidente. Só que também cabe ao ciclista ter um maior cuidado, para quem pedala principalmente à noite, buscar sinalizar. A bicicleta sinalizada, ele com equipamentos de proteção, que é essencial, o capacete, porque na queda o seu corpo é o seu para-choque, né? Então na queda se proteger com o capacete, luvas, sinalização na bicicleta, né? com faróis, para quê? Para que o carro possa ver a bicicleta, né? Então, e é comum a gente ver quem utiliza a bicicleta para o trabalho não se utilizar esses equipamentos de proteção, né? E isso ele deixa uma margem maior para que aconteça um acidente, né? Porque geralmente o carro em alta velocidade vai enxergar a bicicleta só quando estiver em cima mesmo. Vai frear em cima ou às vezes nem dá tempo de frear, que pode ter acontecido, né, nesse acidente. Claro, todo cuidado é pouco, né? Tanto dos dois lados, dos ciclistas e também dos motoristas de outros veículos também, para que infelizmente esse tipo de caso não aconteça mais. Só para a gente finalizar, dentro desse grupo de ciclistas aqui da região, existe uma iniciativa junto à prefeitura ou junto aos órgãos públicos pedindo por mais segurança, ou ciclovias, ciclofaixas, por exemplo, que acaba trazendo mais segurança, né? O pessoal tem feito uns protestos junto à prefeitura para viabilizarem ciclovias dentro da cidade, né? Ou ciclofaixas, né? Até que esse projeto novo que a prefeitura vem desenvolvendo
com revitalizações, tem no projeto a ciclovia, só que a gente sabe que a cidade ela é grande, então teria que ter um número maior de ciclovias, né? Porque para abranger todos os espaços para todos os ciclistas. Então tem esse projeto que vai desenvolver, que vão construir essas ciclovias, que vai ficar bem viabilizado para os ciclistas andarem dentro da cidade. Só que sempre vai ter sempre um quero mais, né? Porque a cidade é uma cidade grande e ciclovias são necessárias pelo volume de veículos que tem dentro da cidade. Então tá certo, obrigada ao Leandro, ao Thiago, conversando conosco na tarde dessa segunda-feira. Ricardo, agora a gente volta ao estúdio, né? Tudo que eles pedem é segurança e respeito também por parte dos motoristas no trânsito e cuidado por parte dos ciclistas. Agora a gente volta ao estúdio do Linha Verdade.